Olá, queridos estudantes do EAD, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. E juntos nós possamos buscar o conhecimento, aquele que estrutura, que nos dá condições espirituais, não só intelectuais, mas espirituais também, para que possamos nos sentir fortes em nossa caminhada. Retomando então, na sala de aula online, nessa bendita sala de aula, este estudo, este material, esse curso maravilhoso que é o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós vamos dar sequência com a 23ª aula do EAD. E nós, no roteiro 11, nós vamos estar falando sobre Estevão, como sendo o primeiro mártir do cristianismo. E hoje, em particular, nós vamos nos ater a um objetivo apenas, que é elaborar aí uma breve biografia de Estevão. E nós vamos iniciar justamente com esse objetivo. E em uma outra aula, estaremos falando das características desse mártir, que é o Estevão, o mártir do cristianismo. Esse primeiro mártir do cristianismo. Então, em uma outra aula, estaremos falando sobre esse aspecto. Mas nessa aula de hoje, na 23ª aula, apenas ficaremos presos à questão da biografia de Estevão. Vamos lá, então, queridos amigos, vamos nas ondas deste conhecimento, buscando-o, para que possamos, assim, usufruirmos destes conhecimentos no âmbito do espírito de cada um de nós. Em relação aos dados biográficos de Estevão, nós vamos lembrar inicialmente que Estevão era um judeu helenista, nascido na cidade de Corinto, província de Acaia, dominada pelos romanos. Aí nós vamos encontrar, pesquisando lá no livro Paulo e Estevão, no capítulo 1 deste livro, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, aonde Emmanuel assim nos fala, dizendo que esta cidade, reedificada por Júlio, que foi reedificada por Júlio César, era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital a formosa província. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono, restaurando-a, o grande imperador transformara Corinto em colônia importante de romanos, para onde ocorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. A estes associara também vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em um núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Muito bem. Ainda lembramos que Estevão era descendente da tribo de Isacar. Estevão se revelou desde jovem destacado estudioso das Escrituras, apreciando em especial os ensinamentos de Isaías que anunciavam a promessa da vinda do Messias. A sua vida foi marcada por grandes sacrifícios e renúncias, sobretudo quando se converteu ao cristianismo. A partir deste momento, Gesiel, como era o seu nome de registro, Gesiel,
rompe definitivamente com as tradições do judaísmo, adotando o pseudônimo de Estevão, o primeiro mártir do movimento cristão. Possuidor, então, de personalidade envolvente, Estevão, cheio de graça e de força, operava grandes prodígios e sinais entre o povo. Esse registro nós vamos encontrar também lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8. Agora, no ano de 34 depois de Cristo, os habitantes do Corinto sofreram dolorosa perseguição, no caso, essa perseguição provinda do nosso irmão procônsul romano, Licínio Minúcio, que, cercado de grande número de agentes políticos e milhares, e estabelecendo o terror entre todas as classes com seus processos infamantes, numerosas famílias de origem judia, foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. A família de Estevão se resumia ao pai, chamado Jossedebe, e a irmã Abigail, que futuramente, no caso Abigail, seria noiva de Paulo de Tarso, uma vez que sua mãe era falecida. Essa família foi diretamente atingida pela perseguição do preposto de César, sendo que o idoso Josebebe foi covardemente assassinado. Estevão foi feito prisioneiro e atirado ao trabalho forçado nas galeras ou galés romanas. Abigail fugiu para Jerusalém sob a proteção de uma família judia, Zacarias e Ruth, também vítima de perseguição, que teve os filhos mortos. Esse casal adotou o jovem, ou seja, a jovem irmã de Gesiel, como uma filha querida. Estevão, ou Gesiel, enfrentou com coragem e grande fortaleza moral as provações que a vida lhe reservara. Nas galés romanas, o valoroso seguidor do Cristo foi submetido a mais ásperas privações, mas, estoicamente, tudo suportou, jamais perdendo a fé em Deus. Nós vamos verificar ainda no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, na página deste livro, na página 61 e 62, vamos encontrar Emmanuel dizendo assim, se quando, voltando de Cafalônia, a galera recebeu, no caso, um passageiro ilustre. Era um jovem romano chamado Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium em comissão de natureza política. Dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sélvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações no navio. Sérgio Paulo, entretanto, adoeceu com febre alta, abrindo-lhe então no corpo em chagas purulentas. O médico a bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se, a afastar-se dele, com um indisfarçável escrúpulo. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, preocupado,
por sua vez, com a própria situação, receoso por si mesmo, chamou Lisipo, que era o feitor da galera, pedindo-lhe que indicasse um escravo, um dos escravos, um dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. No caso, o feitor designou Gesiel. Incontinente, e na mesma tarde, o moço hebreu penetrou o camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações dispares e arriscadas. Assim, Estevão cuidou do romano com extremada dedicação, conquistando-lhe a simpatia. Entre ambos, estabeleceu-se laços de amizade sincera, de sorte que, usando do prestígio político que possuía, no caso Sérgio Paulo, assim obteve a libertação do seu dedicado enfermeiro, fazendo-o saltar do navio da galera em Jerusalém. Estevão chegou a Jerusalém extremamente enfermo, pois contraíra a estranha doença que atingira o seu libertador. Um desconhecido, denominado Irineu de Cretona, encaminhou a Efraim um cristão conhecido como seguidor do caminho. Essa expressão, seguidor do caminho, designava a primitiva, era designada aos primitivos seguidores do cristianismo, que por sua vez, o conduziu à casa do caminho, moradia do apóstolo Pedro, que havia sido transformada em local de atendimento a todos os necessitados. Na casa do caminho, Estevão recebeu o amparo que necessitava, encontrando no apóstolo Pedro um verdadeiro amigo que lhe prestou esclarecimentos a respeito de Jesus e da sua iluminada mensagem de amor. O valoroso Simão Pedro, após tomar conhecimento do drama vivido por Gesiel, desde a perseguição ocorrida em Corinto até a liberdade alcançada por intercessão de Sérgio Paulo, recomenda-lhe manter-se em anonimato, afirmando o seguinte, que Jerusalém se encontrava cheia, lotada de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. No caso, se referindo a Sérgio Paulo. Serás então meu filho, doravante? Exclamou Simão num transporte de júbilo, para que não te esqueças de Acaia, onde o Senhor se designou de buscar-te para o seu ministério divino. Eu te batizarei no credo novo, com o nome grego de Estevão. Agora, a partir deste momento, Estevão, meus irmãos, absorveu-se no estudo dos ensinos do Cristo, participando da difusão da mensagem, da Boa Nova, na modesta moradia da Casa do Caminho, cujos serviços de alimentação, enfermagem e semeadura da palavra divina cresceram
celeramente. Com a ampliação dos serviços prestados à comunidade, surgiu então a necessidade de dividir, de fazer uma escala de tarefas, evitando que um servidor ficasse mais sobrecarregado do que o outro. Ainda no livro Paulo e Estevão, na página 82 e 83, lá vem dizendo Emmanuel que na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu então nomeassem 7 auxiliares para o serviço de enfermarias e refeitórios. Resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Simão Pedro não sabia. E então, que assim fosse. Então, tomado de muita alegria, cheio de muita felicidade, de muita paz e alegria no coração, em face das vitórias do Filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para o alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado o escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera regimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Queridos irmãos, então, nesta 23ª aula, ficamos apenas com esse primeiro aspecto da biografia do nosso irmão Estevão. Na 24ª aula, voltaremos ao assunto, falando ainda de Estevão, mas enfocando o aspecto do seu martírio, tá? Então, que nós estejamos juntos também na próxima aula, que será veiculada no próximo momento em que nós assim estivermos amparados pelo nosso Pai Criador. Sempre, agora e sempre, que Deus nos ampare e traga-nos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos nas ondas deste conhecimento, nesta sala de aula online, buscando a sequência dos estudos do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. O meu abraço especial para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.